Estudo Bíblico, Parte 3. A luta diária contra o eu. Negar a si mesmo é uma batalha constante. O apóstolo Paulo expressa esse conflito em Romanos 7, onde diz que não faz o bem que deseja, mas o mal que não quer, esse faz. Todos enfrentamos essa luta interna, que se manifesta em pequenas decisões do dia a dia, como resistir à preguiça e cumprir o momento devocional, controlar o desejo de fofocar ou agir por impulsos negativos, escolher a integridade financeira mesmo quando ninguém está olhando, perdoar quem nos feriu, mesmo quando isso parece difícil. Essa disciplina espiritual exige que deixemos o controle de certas áreas da vida nas mãos de Deus, confiando que Ele cuida de cada detalhe. Os frutos da rendição, liberdade e testemunho. A verdadeira liberdade só é alcançada quando negamos a nós mesmos e vivemos em rendição a Deus. O mundo oferece uma falsa sensação de liberdade, que na verdade é escravidão disfarçada de prazer ou autonomia. Exemplos dessa falsa liberdade podem ser vistos em vícios, comportamentos descontrolados, medo constante e preocupação excessiva com a opinião alheia. Quem vive em Cristo experimenta liberdade genuína, que se manifesta em não se importar com o que os outros pensam, valorizando apenas a opinião de Deus. Libertação da comparação e competição desnecessária, valorizando sua identidade única em Cristo. Renúncia ao controle exagerado, confiando no tempo e na providência de Deus. Superação do medo, sabendo que Deus é o provedor e protetor. Essa liberdade não é apenas pessoal, mas também impacta o testemunho que damos aos outros. Uma vida transformada pelo Senhor torna-se um testemunho vivo, mais poderoso do que palavras, capaz de inspirar e atrair outros para o caminho de Deus. Exemplos de vida em rendição e sacrifício. Histórias reais de pessoas que negaram a si mesmas para seguir a Cristo ilustram o poder dessa escolha. Charles Sud, atleta famoso na Inglaterra, que doou toda a sua fortuna e vida para missões na China, Índia e África, deixando um legado que impacta mais de 50 países até hoje. Sua frase marcante: "Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça por ele é grande demais." Jim Elliot, jovem promissor que abriu mão de uma carreira brilhante para pregar o evangelho a tribos indígenas no Equador, onde foi martirizado. Sua vida inspirou movimentos de fé e crescimento de igrejas locais. Watchman Nee, empresário chinês que vendeu tudo para dedicar-se ao reino de Deus, passou 20 anos preso por sua fé e escreveu obras que influenciam milhões de cristãos até hoje. Esses exemplos mostram que a rendição total pode exigir sacrifícios profundos, mas gera frutos eternos e transformação em múltiplas gerações. Quem foram os homens que deram exemplo de sacrifício? O desafio de negar o eu, uma jornada de transformação. Negar a si mesmo é um convite para uma vida de discipulado autêntico e transformação contínua. É um convite para abandonar o egoísmo, a autossuficiência e a busca pelo prazer imediato, e abraçar a vontade de Deus como prioridade máxima. O desafio é constante e exige oração, jejum, reflexão e uma entrega diária. É preciso identificar áreas da vida onde resistimos à vontade de Deus, entregar essas áreas com sinceridade e confiar que Ele conduzirá o melhor caminho. Ao longo dessa jornada, a pessoa experimenta uma liberdade que o mundo não pode oferecer, uma paz que supera todas as circunstâncias e um testemunho que impacta vidas ao seu redor. O caminho da verdadeira liberdade. Negar a si mesmo não é um fardo, mas um caminho para a verdadeira liberdade. É a porta estreita que Jesus nos chama a atravessar para sermos discípulos de verdade. Essa renúncia diária ao eu é o que nos torna mais parecidos com Cristo e nos permite viver a vontade de Deus plenamente. Ao escolher negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, abrimos mão do controle e das falsas seguranças do mundo para abraçar uma vida plena, repleta do amor, da paz e da esperança que só Deus pode oferecer. Que cada pessoa possa refletir sobre esta chamada, orar por forças para vencer a si mesma e experimentar a transformação que vem da rendição total ao Senhor. Que a caminhada do discipulado seja uma jornada de crescimento, aprendizado e, acima de tudo, de liberdade verdadeira. Na busca por compreender a profundidade do ministério de Jesus e a autoridade que ele exerce, somos convidados a refletir sobre um tema que impacta diretamente nossa vida e nosso chamado como igreja: a autoridade de Cristo. Inspirados no texto bíblico de Marcos 1:21-22, onde Jesus ensina na sinagoga com uma autoridade que surpreende a todos, mergulhamos nesta mensagem para descobrir o que significa essa autoridade, como ela se manifesta e, sobretudo, como ela foi delegada a nós, seus discípulos. Introdução: o encontro com a autoridade de Jesus. Imagine estar sentado em uma sinagoga em Cafarnaum, ouvindo Jesus ensinar. Sua doutrina não era apenas conhecimento, mas vinha acompanhada de uma autoridade incomparável, diferente de qualquer mestre ou escriba da época. As pessoas se maravilhavam, não só pelo que ele dizia,
mas pelo poder que emanava de suas palavras e ações. Jesus não era apenas um pregador, mestre ou curandeiro comum. Naquele tempo, existiam mestres da lei, pregadores e até curandeiros que usavam remédios naturais e receitas tradicionais para tratar enfermidades. Contudo, Jesus transcendeu todas essas categorias porque ele possuía uma autoridade única, dada por Deus Pai, que lhe permitia agir livremente, sem limitações. O que é essa autoridade? O texto de Marcos usa a palavra grega exousia para descrever a autoridade de Jesus, que significa ter liberdade para agir conforme a vontade própria, sem impedimentos. Essa autoridade é diferente da autoridade humana, que é limitada a uma posição ou cargo, como a de um rei ou governante, que tem poder restrito. Por exemplo, Paulo em 2 Timóteo 2:2 fala sobre orar por aqueles que têm autoridade, referindo-se a líderes que ocupam posições elevadas, mas que não possuem autoridade limitada. Eles têm poder para legislar ou governar, mas não têm o poder divino para curar, perdoar pecados ou vencer a morte, atributos exclusivos de Jesus. Autoridade nas palavras. Jesus ensinava com uma sabedoria e poder que impressionava. Em Marcos 6:2, as pessoas se perguntavam de onde vinha aquela sabedoria e como ele realizava milagres. Isso porque a autoridade de Jesus não era apenas um título, mas um princípio espiritual, uma forma como Deus age no mundo. Suas palavras não eram apenas faladas, mas carregavam poder para transformar, curar e libertar. Um exemplo que ilustra a autoridade espiritual é a história do sacerdote Eli, mencionada na Bíblia. Apesar de sua vida pessoal falha, sua posição de autoridade permitiu que a oração de Ana fosse atendida, e ela concebeu Samuel. Isso mostra que a autoridade espiritual é um princípio que opera independentemente das imperfeições humanas, mas em Jesus esse princípio é perfeito e ilimitado. Autoridade para curar. Jesus demonstrou autoridade sobre enfermidades, curando dezenas de pessoas, e a Bíblia relata que ele realizou muito mais do que foi escrito. Ele é Senhor sobre as doenças, um poder que permanece até hoje. Em João 5:7-8 e João 9:6-7, vemos exemplos de curas milagrosas, onde Jesus ordena a cura e ela acontece imediatamente. É importante entender que doenças não existiam no Jardim do Éden, elas são consequência do pecado e da maldição sobre a terra. Hoje, convivemos com enfermidades causadas por fatores naturais e espirituais, mas Jesus tem autoridade para libertar e restaurar a saúde. Por Pastor Pedro Alves.